O slogan do novo governo federal foi lançado pelo Palácio do Planalto. O lema é Pátria Amada Brasil. Além da logomarca, a primeira semana de Jair Bolsonaro como presidente teve novidades para a reforma da Previdência e a demissão de 300 comissionados. Como primeiro ato oficial, depois de subir a rampa e receber a faixa presidencial, Jair Bolsonaro reajustou o salário mínimo, com um corte de R$ 8,00 no aumento aprovado pelo Congresso. No mesmo dia e numa só canetada, reestruturou toda a esplanada via medida provisória. O trabalho não tem mais ministério. A Justiça, que passou às mãos de Sérgio Moro, herdou também o órgão que fiscaliza transações financeiras, mas perdeu o que protege os índios. A maior parte da FUNAI passou para o comando de Damares Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. Só a demarcação de terras indígenas ficou a cargo do Ministério da Agricultura, sob críticas da oposição. Subordina ao agronegócio as questões ambientais e indígenas. Cruel com os mais pobres. Tira R$ 8,00 por mês do salário mínimo, que é para os mais pobres. Ao mesmo tempo, extingue o Ministério do Trabalho. Fazenda, planejamento e outras pastas se fundiram em uma só, economia. Esta, aliás, parece ter sido a palavra do novo governo. Bolsonaro economizou nas palavras no começo da semana. Deixou anúncios e explicações para o ministro da Casa Civil. Já no segundo dia do ano, Onyx Lorenzoni não mediu o tom no recado aos servidores. Nós dissemos, nós vamos despetizar o Brasil. E estamos fazendo isso. No dia seguinte, 300 comissionados da Casa Civil amanheceram desempregados. E segundo Onyx, só os que não tiverem ligação com o PT devem voltar ao Palácio. O ato serviu de exemplo aos outros ministros, que na primeira reunião com Bolsonaro saíram com um dever de casa. O presidente quer um relatório de cada um para ver para onde foi o dinheiro, por que isso foi feito e se tem suporte para ter sido feito. A questão econômica também foi o ponto alto na primeira entrevista de Bolsonaro desde que assumiu. Falando com exclusividade ao SBT, o foco foi a Previdência. O presidente defendeu novas idades mínimas para se aposentar. Seria aumentar para 62 os homens, 57 as mulheres, não de uma vez só, né? Um ano a partir da promulgação e outro ano a partir de 2022. Na sexta-feira, outros comentários econômicos confundiram o mercado. Isso porque Bolsonaro chegou a anunciar um aumento no IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Mais tarde, a informação foi desmentida pela equipe de Paulo Guedes e coube ao ministro Onyx explicar no fim do dia que quem se confundiu foi o presidente. Ele se equivocou. Não haverá aumento de impostos. Antes de fechar a semana, o governo trocou de logomarca e lançou o novo slogan. O presidente tem também uma nova casa, o Palácio da Alvorada, onde já dormiu de quinta para sexta. Mas o primeiro final de semana, depois de tomar posse, Jair Bolsonaro passou aqui na Granja do Torto com a família. Não recebeu ninguém e mesmo sem sair lá de dentro, entrou numa discussão com o ex-adversário eleitoral, Fernando Haddad. O petista compartilhou uma publicação de uma emissora alemã que diz que no Brasil está na moda um anti-intelectualismo que lembra a Inquisição. Jair Bolsonaro respondeu que ele, como todo petista, fica inventando motivos para a derrota vergonhosa que sofreram nas eleições. E ainda escreveu: procuram e criam todos os motivos possíveis para estarem sendo rejeitados pela maioria da população. Mais tarde, em nova postagem, Haddad explicou que quem criticou a situação do país foi um jornalista da publicação alemã